Muito boa noite, telespectadores da Record News. Em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, porque nós estaremos também com esta entrevista exclusiva de hoje, como sempre, na internet, no portal ND+, líder em audiência no mundo digital de Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Convidado especial de hoje, o Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC, está comemorando exatamente 90 anos de atividades permanentes aqui no nosso estado. Participação da conhecida advogada e professora Elza Galdino. Ela é conselheira do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, é assessora da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado de Santa Catarina e também com ativa participação em vários grupos de mulheres, grupos que trabalham aí sobre os direitos das mulheres aqui no nosso estado. Boa noite, professora Elza Galdino, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Boa noite, Moacir, muito obrigada. A gente está aqui na sala da sua casa, não é, para conversar. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, sobretudo para comemorar os 90 anos do IASC. A pauta é grande, mas vamos começar então com o Instituto dos Advogados. O que é que a senhora pode informar ao nosso público aqui de fatos curiosos ou relevantes em relação a essa importante instituição jurídica aqui de Santa Catarina? Moacir, o IASC tem 90 anos, eu digo que ele é um jovem de 90 anos, né, porque o IASC, com esta idade, ele tem um dinamismo de juventude. Então, nós temos novos membros efetivos ingressando regularmente, muita gente jovem, porque sabe que ali vai encontrar um espaço para discutir suas ideias, vai encontrar inspiração nos nomes do passado, né? E nós temos, por exemplo, um presidente que é um presidente jovem, né? que pela primeira vez preside a Federação dos Institutos do Brasil inteiro. O Instituto é o pai e a mãe da OAB, do curso de Direito em Santa Catarina. Então, esta origem, na verdade, esta maternidade e paternidade, eu acredito que dê ao Instituto esta grandeza que tem que ser divulgada e tem que chegar até todo mundo, né? Doutora Elza, o nome é Instituto dos Advogados, mas, inclusive, sobretudo agora na gestão do presidente Gilberto Lopes Teixeira, ele abrange advogados, professores, juízes, promotores, não é isso? Então, exato. A denominação rigor não é muito correta, deveria ser, então, Instituto do Direito, ou dos homens do direito, poderia, do direito, né? Mas você vê, isso é do dinamismo do Instituto, né? O Instituto não parou nesta configuração de advocacia. Na verdade, para você ser um magistrado, um promotor, você tem que ter se formado no curso de Direito. Então, realmente, nós somos uma instituição eminentemente jurídica, né? Que começou congregando advogados, mas hoje abriu para outras pessoas também formadas em Direito e que tem dado bastante contribuição. Nós temos um site com publicação de artigos e sempre discutindo assuntos momentosos, coisas que as pessoas não estão discutindo ainda, digamos, no mundo acadêmico mais profundamente, mas que a gente já está divulgando. Eu até digo que acessem o site do Instituto, que é bem interessante. Já vão conhecer a diretoria, Dr. Gilberto Lopes Teixeira, que está na segunda gestão. Aliás, nos últimos anos, a nível nacional e, sobretudo, também aqui em Santa Catarina, aqui nem tanto, mas a nível nacional, o Instituto dos Advogados acabou assumindo uma posição de protagonismo muito maior do que o da OAB, em função do presidente atual da OAB, Felipe Santa Cruz, ter uma posição nitidamente partidária e ideológica. Isso ajudou a fortalecer a instituição, na sua opinião? Nacionalmente, eu acredito que sim, né? Porque é claro que a dor do Dr. Felipe Santa Cruz, que é uma dor que a gente precisa reconhecer, ela às vezes destoa do panorama político nacional, né? Mas dor eu não discuto, sabe, Moacir? Porque a dor, quando dói na pessoa, dói de um tamanho que a gente não avalia, né? Você está com, digamos, você prendeu o dedo na porta do carro, você vai para o hospital desesperado, quer ser atendido na hora. Chega lá, tem alguém com o cérebro aberto. Aí você, né? Então, dor é difícil avaliar, né? E é temperamento também.
De qualquer modo, ele chegou lá democraticamente, né? Como o doutor Gilberto Lopes Teixeira chegou aqui, a presidência da federação também. Muito bem. A senhora é paranaense de Curitiba, está há 40 anos aqui em Florianópolis, é isso? 40 anos em março, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Ah, que beleza. Então é uma data para ser duplamente comemorada. Duplamente comemorada. Muito bem. Mas antes passou 3 anos em Pernambuco, é isso? 3 anos. Você Como é que sabe que explica nevou. Não, nevou em Curitiba, Moacir. Eu sou curitibana, mas eu sou filha de nordestinos. Né? Meu pai era paraibano, trabalhou aqui, foi ele que digamos assim, que me cutucou para vir para Florianópolis. Eu agradeço isso a ele. A minha mãe é pernambucana, tem 92 anos, vive em Curitiba, lúcida, ativa, inteligente, uma leitora voraz. Uma benção, hein? É, uma maravilha, muito bom. E aí, quando nevou em Curitiba, eu disse, isso não é para mim. Ela estava lá, minha mãe, visitando uns parentes, eu falei, fique aí que eu vou para aí. E fui, trabalhei com um paranaense de Curitiba, lá no Recife, numa indústria, um grupo industrial muito grande. E aí, já não queria mais ficar lá, precisava de uma opção. Meu pai disse, venha para cá e tal. E um dia ele me ligou, falou, olha, a RBS estará contratando contatos. Pessoal de venda, eu trabalhei também com venda, eu trabalhei com muitas coisas. Aí você venha. E eu vim, fiz a entrevista na RBS, fiquei, foi a primeira equipe de contatos femininas da RBS aqui, que a TV Cultura já tinha. Ficamos eu e uma paulistana, ficamos amigas, hoje ela mora nos Estados Unidos. Desta época, de quando eu vim, pessoas que eu conheci de quando eu vim, até hoje, são do meu relacionamento, são pessoas com quem eu converso, com carinho, com respeito, com admiração, porque eu não descarto pessoas, sabe, Moacir? Eu gosto muito de gente, né? E eu sou uma apaixonada pela palavra. Para mim não tem nada mais bonito do que a palavra. Então eu acho que quando você junta a pessoa e a palavra, aí você está num processo de enriquecimento pessoal contínuo. Portanto, quer conquistá-la, reúna a senhora ao longo de um café, ou de um uísque, de uma cerveja, de um chopp, sabe? Para falar sobre literatura. E fale um bom português, por favor. Professora, a senhora nasceu, então, no Paraná, muito frio, e foi para o Pernambuco, muito quente. Muito E aí quente. optou por Florianópolis, meia boca. Porque o que acontece? Claro que o vento sul aqui maltrata e Muito, tal, muito. mas você chega em casa, fecha a porta, está confortável. Em Curitiba, você fecha a porta e o frio vem com você, né? Ele fica lá dentro, ele te maltrata. E os lugares muito quentes, eles têm, eu imagino assim, um certo relax que se estende a serviço, a tudo, que aí dificulta um pouco a minha vida, para o meu temperamento. Voltar para Curitiba ou para Pernambuco? Passou pela sua cabeça alguma vez? Não, nunca, nunca. Eu me sinto em casa em Florianópolis. Florianópolis tem uma característica para mim, assim, maravilhosa, muito, muito bonita. O florianopolitano acolhe muito bem quem chega aqui. Verdade. Acolhe carinhosamente. Tanto é que você entra e ele diz, o que é que tu queres, querido? Ou querida. Aquele querido não é uma forma de expressão, é um carinho. A pessoa estranha, ainda, imagina Curitiba, né? Curitiba é uma cidade mais, até pelo clima, né? Assim, mais contida. Então, esse carinho que Florianópolis tem, eu fui muito bem recebida aqui, muito. Eu gosto daqui, eu gosto das pessoas, gosto daqui. Antes de entrar no serviço público e também na advocacia, pelo que eu tenho aqui das informações da sua vida aqui em Florianópolis, atuou no marketing e na publicidade. O que traz de notícias no marketing, experiências, coisas positivas que merece registro? Muito. Eu trabalhei... Então, quando eu vim para cá, vim trabalhar numa emissora de TV, né, como contato. Então, eu conheci o comércio da Philip Schmidt, né? Aí, discutindo o tempo de TV... Eram coisas muito novas para mim, mas aprendi muito. Era um pessoal muito experiente e que passava isso imediatamente. É o tempo do ponto chique, do Senadinho, do... Sim, claro, cafezinho. exatamente. E algum nome especial, algum comerciante especial ali na zona do... Ali, eu lembro muito do Nilvio Scussel.
Ótica Ele tinha Escúcia. uma ótica sofisticada, Isso. ele era um homem sofisticado, Moderníssimo. viajado, educadíssimo. Verdade. Eu gostava muito de conversar com ele e ele gostava de ser atendido por mim. Então foi uma experiência muito boa, mútua. Depois o filho teve uma ótica ali no shopping também, que eu também conheci. Tínhamos uma boa conversa, né? E a gente via que existia assim, aquele comerciante que dizia assim, mas vamos botar a minha neta no comercial. A gente sentava, conversava, dizia, olha, talvez não seja bom, talvez seja melhor gravar uma coisa mais assim, mais sofisticada. A Galeria das Sedas, a gente fez Família Barbato. Barbato. Jorge Barbato. Gente maravilhosa, educadíssima, gente linda. O casal, as filhas todas, o filho, 2 filhos eles têm. Fizemos um comercial lindo, levamos metros e metros de tecido para a praia. Imagina as meninas, as modelos fazendo aqueles panos voarem. Uma coisa muito simples, mas muito bonita. Elas também atendiam muito bem. E era um comércio que era muito personalizado. Então, assim, vai ter baile no 12, você sabe que vão comprar mais seda, mais chiffon, que essas coisas se perderam, né? Então, a gente vai acompanhando a cidade e vai vendo que o comércio vai mudando e as pessoas vão mudando. Eu li no ND a semana passada que Florianópolis, acho que já tem hoje 52% de moradores não nascidos aqui. Então... Acho que até mais. Mas o que eu penso? Destes não nascidos, eles têm filhos manezinhos? Têm, mas eles não têm essa cultura dentro de casa. A criança vai para a escola e até volta falando macho, né? Mas a cultura dentro de casa é outra. E isso se deve, eu acho, especialmente a esse acolhimento que a cidade dá para todo mundo. Mas eu vejo um problema, eu queria ouvir a sua opinião, a senhora que tem esse conhecimento, essa cultura e essa experiência. Contrariamente, por exemplo, a Três Itilhas, ou a Blumenau, ou a Joinville, onde os que chegaram se adaptaram à cultura local, entendeu? Quer dizer, lá em Três Ilhas, como a senhora sabe, tem italianos, tem alemães, mas todos eles cultivam as tradições mais ricas dos tiroleses na região da Áustria, não é verdade? Sim. Ao contrário disso, em Florianópolis, pela minha constatação, a maioria dos que aqui chegaram, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Paraná, qualquer lugar, eles não incorporaram as tradições, o folclore, a música, não é? As manifestações artísticas folclóricas da cidade e da ilha de Santa Catarina. E eu acho que isso se deve a esse temperamento cordato do florianopolitano. É isso. Eles acolhem e não é que seja imposto, né? Porque Três Ilhas não impõe as pessoas, mas fortalece tanto que as pessoas acabam se incorporando, porque se você quer ter vida social e tal, você vai ter vida social dentro daquilo. Eu acho que o poder público também equivoca-se um pouco, omite-se, vou corrigir, em relação a mostrar, a dar visibilidade para os personagens históricos. Eu vou citar um exemplo muito claro, já que nós estamos no bicentenário da Anita Garibaldi, queria ver também a sua opinião. Na Praça Getúlio Vargas, há um monumento, o primeiro monumento de Anita Garibaldi em Santa Catarina, com concreto bonito, uma baita de uma pedra, e o busto dela lá inserido dentro daquele mármore ali, daquele granito maravilhoso, na Praça Getúlio Vargas. Acho que as crianças que vão ali, os pais das crianças que vão ali, ninguém sabe quem é aquela mulher que está ali homenageada há mais de 100 anos, professora Elza. Sem dúvida. E mais, né, Moacir? Essas coisas, elas precisam ser lembradas sempre. Não é assim, então, nós estamos vivendo o centenário da Anita Garibaldi. Bicentenário do Nascimento. Bicentenário do Nascimento. Vocês fizeram um excelente trabalho, né, com um nível internacional. Mas isso não pode morrer, não é? Então, assim, quando alguém falar em Anita Garibaldi, é preciso que o coração das pessoas bata mais forte. Porque essa mulher que é chamada heroína de 2 mundos, né, não é de qualquer mundo, né? É da América e da Europa. Então, que são continentes importantíssimos. E isto, uma menina, né, do interior de um estado pequeno, que nós temos que considerar a época, não é? Que teve uma coragem tamanha que a fez esse destaque mundial. Mas isso é uma coisa que tem que ser rememorada sempre. Porque a história é memória, e a memória vai se apagando porque a quantidade eu não digo de informação que a gente recebe, eu digo a quantidade de dados que a gente recebe hoje em dia
é tão grande, Moacir, é tão grande e de tanta inutilidade que você precisa encontrar, de novo, as palavras, os textos, para colocar, alimentar a memória das pessoas para aquilo que realmente importa. Você tem toda a razão, a senhora tem toda a razão, pelo seguinte, uma das coisas que me destacou, eu fiz agora uma pesquisa sobre Anita Garibaldi, para publicar um livro agora ainda este ano, um pequeno livro, e uma das coisas que me chamou a atenção, que eu não tinha consciência ainda, é o seguinte, não há na história catarinense e brasileira, provavelmente, nenhuma mulher que tenha uma história tão rica em tão curto tempo. Porque o que ela fez em 10 anos de vida, na verdade. Exatamente. E ela é muito mais valorizada, muito mais divulgada, por exemplo, na Itália do que no Brasil. Agora, esse ano até que foi uma boa divulgação. Né? Foi uma boa divulgação. Mas nós temos aqui a Antonieta de Barros. Exatamente. Né? Que não é só mulher, ela é mulher negra, né? Descendente de escravizados e que conseguiu ser deputada estadual, né? Começou com o magistério, né? Do magistério que ela foi para a Assembleia, que é uma... Magistério e jornalismo. E jornalismo, exatamente, duas belíssimas carreiras. Então, carreiras que lidam com o quê? Com a palavra. Eu acho que nós estamos numa quadra de desleixo com isso, sabe? Isso me preocupa um pouco. Muito bem. Participação das mulheres na política. Rápidos comentários antes de nós entrarmos no nosso intervalo comercial. A senhora, eu tenho uma opinião contrária às cotas, contrária à fixação de número determinado de mulheres para que sejam candidatas pelos partidos políticos, porque isso acaba virando até uma oportunidade de corrupção, como já se verificou em várias eleições, não é? Sim. Botaram laranjas que não está escrito. Sua opinião a respeito dessa questão. Como é que vão valorizar a mulher na política? Bom, nós temos laranjas homens e laranjas mulheres, né, Marcelo? Porque tem laranja homem que não comentam, né? Porque o grupo masculino se autoprotege, né? Então, a gente sabe que tem laranja... Vamos denunciar os dois, então. Que tem laranja masculina aí. Mas eu penso o seguinte, nós precisamos de um caminho para chegar à paridade, não é nem igualdade, tá? Para chegar à paridade. Tá? Para nós chegarmos a uma representatividade justa. Se nós vamos ter 60% de população feminina, é evidente que nós teremos que ter 60% de representatividade nos parlamentos. Mas para chegar aí, nós precisamos das cotas. Se não for pelo caminho das cotas, a gente não chega. É a mesma coisa que você ter um professor a mais numa turma que tem alunos que têm alguma dificuldade, porque as mulheres, com toda a competência, com toda a intelectualidade, elas têm uma deficiência por uma razão muito simples. Elas têm jornada tripla de trabalho. Tá? Então, você vem para cá, você não se preocupa com nada, porque tudo na sua casa está funcionando. Tá? Isso, em geral, é mérito de uma mulher, ou várias. Quer dizer, quem comanda a casa e a equipe que presta o serviço. Isso é uma distribuição histórica de tarefa, né? Então, os homens puderam ir para a rua e chegar às tribunas, né? Então, por hora, eu acho que as cotas são um caminho necessário e justo. Você vai mudar de ideia. E nos últimos anos, a presença das mulheres com essas cotas melhorou em relação aos direitos, ao respeito, na sua opinião? Olha, tem uma dificuldade, porque muitas vezes você precisa lutar num plano um pouco baixo, digamos assim. Baixo no sentido de violento. Uma mulher começa a falar numa reunião e um homem começa a falar sobre ela. Existe um livro muito interessante, Os Homens Explicam Tudo para Mim. Esta autora, cujo nome não me ocorre, ela estava numa reunião e começou a falar sobre um assunto do qual ela é especialista e que tem livro publicado, e o homem passou por cima dela e começou a falar, aí ela parou, deu um sinal e disse, eu escrevi um livro sobre isso, e você? Então, é um hábito, por isso que a gente precisa, às vezes, um pouco mais de força, sabe? Até que as coisas cheguem no lugar. Ok, a senhora escreveu várias obras, uma delas considerada mais polêmica, tem por título Estado sem Deus, a obrigação da laicidade na Constituição. Exato. Eu gostaria de, no nosso próximo bloco, depois do intervalo, que a senhora explicasse um pouco o foco desta tese, que é polêmica, né?
E queria saber se a senhora escreveu porque a senhora adotou o ateísmo, a senhora é agnóstica ou tem alguma religião? Tem alguma opção por religião? Então, gostaria que a senhora falasse sobre esse assunto logo após o nosso intervalo comercial. Ótimo. Voltamos em seguida com o seu Conexão ND pela Record News. Este é o Conexão ND pela Record News. Hoje, tendo como convidada especial a advogada professora Elza Galdino, que, entre outras atividades, é conselheira do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC, que hoje está exatamente comemorando, em solenidade que aconteceu agora à noite no auditório da OAB, 90 anos de atividades permanentes aqui no estado de Santa Catarina. Esta entrevista, como todas as outras, estará sendo publicada, divulgada no portal ND+, e também nas redes sociais da internet na íntegra. Antes do intervalo comercial, indagamos a professora doutora Elza Galdino, autora do livro Estado Sem Deus, a obrigação da laicidade na Constituição. Então, a sua opção religiosa, a senhora tem religião ou não tem religião? Não tenho religião. É agnóstica ou é... Eu sou ateia, ateia, uma ateia feliz, tranquila, porque eu tenho um respeito enorme por todas as religiões, todas, que eu não sei quantas existem no mundo hoje. Quando eu fiz a minha pesquisa para o livro, eles diziam que no mundo surgem 4.000 novas religiões por ano e que permanecem 2.000. O livro não trata de uma questão religiosa, ele trata de uma questão eminentemente constitucional, que é o seguinte: o Estado brasileiro é um Estado laico, então ele é um Estado que não protege religião alguma. Então, quando você coloca um símbolo católico, digamos, num prédio público, você está deixando de contemplar todas as outras religiões, monoteístas, politeístas, quaisquer que sejam, que todas merecem respeito. De qualquer modo, todos os contribuintes, eles participam da sustentação daquele órgão público. Então, a representação de uma única corrente não é justa. Esse que é o princípio do meu livro, né? Não é contra a religião, pelo contrário. Ele é de um respeito extremo a todo tipo de religião, religiosidade, espiritualidade, como queiram chamar, mas dentro do que a lei humana deve reger a vida das pessoas. Por exemplo, se eu tenho um crime, ele deve ser tratado dentro do Código Penal brasileiro, dentro da nossa lei. Ele não pode ser nem atenuado e nem exacerbado pelo viés religioso do julgador, digamos assim. Então, esse julgador, ele precisa abstrair a fé que ele tem, que é uma questão de foro íntimo, para agir como um agente público e fazer uma sentença justa. E por sua tese, essas instituições públicas, repartições públicas, que têm símbolos cristãos, que é o mais comum, não é isso? Católicos. Católicos. Porque a cruz é cristã, o crucifixo é católico. O que você vê é crucifixo. No Supremo, na Assembleia Legislativa, é sempre crucifixo. Ok, mas eu queria avançar um pouquinho. A sua tese é de que esses símbolos católicos ou cristãos devem ser acrescentados dentro dessas instituições com o símbolo do judaísmo, a foto do Abraão, ou do islamismo, a foto... Não, eu acho que se esses símbolos, eles têm um valor histórico, que alguns têm valor histórico, foram feitos por artistas, ou vieram, já tem não sei quantos anos, eles devem ser colocados no espaço histórico da instituição. Mas quem está lá trabalhando, o parlamento, o executivo, o judiciário, deve estar diante de uma parede nua ou diante da Constituição. Eu não posso admitir, quem sou eu para admitir, afinal, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho um absurdo você ter na Câmara dos Deputados um porta-livros com a Bíblia em cima, a Bíblia católica, porque também há outras Bíblias,
quando ali deveria estar a Constituição. Se estivesse a Constituição, talvez a gente tivesse um parlamento melhor, né? Então, o tradicional gesto de abertura das sessões da Assembleia, invocação a Deus, a senhora também tem um posicionamento contrário. Exatamente. Aliás, às vezes eu vou dizer sinceramente, eu acho até um atentado quando em determinadas sessões eles invocam a proteção de Deus para fazer barbaridade. Muitas pessoas dizem que, dizem brincando, mas acho que é sério, que aquele Cristo que está lá sai correndo da cruz, né, com uma certa vergonha do que está sendo feito. Ela fala da nossa Assembleia aqui? Qualquer repartição. Tem um Frei que escreveu sobre isso até, que o Cristo saiu da cruz envergonhado com o parlamento. Ah, muitas vezes, certamente que saiu mesmo, mesmo. Ressuscitou daquele... A métrica, a régua do Estado, não interessa em qual poder, né, nos 3 poderes, a régua do Estado é a Constituição. E é ela que deve ser seguida. Ponto final, nós estaríamos bem melhores se nós Muitas críticas sobre essa sua obra aí, essa tese? Ou... Muitas críticas, mas a honra de ter sido citada pelo ministro Marco Aurélio no Supremo, num julgamento muito importante, que foi o julgamento ADPF da anencefalia, que disse que uma mãe que antecipa o parto, no caso de um feto anencéfalo, não é uma criminosa. Muito bem. Pelas informações que eu possuo aqui, a senhora ingressou no Serviço Público de Santa Catarina para trabalhar num saudoso amigo meu colega da Faculdade de Direito, empresário, executivo bem-sucedido, Jamir Abreu. Exato. Foi um dos grandes colaboradores na campanha, acompanhei de perto, do Pedro Ivo Campos, depois colaborador na Casa Civil, na verdade, antigamente ali na Praça Tancredo Neves. Foi mesmo? Foi isso mesmo. Eu era a única assessora que trabalhava na mesma sala do subsecretário. E aí? Foi uma experiência maravilhosa, porque eu vim de iniciativa privada, né? E ele também, ele não se queixava muito da burocracia estatal? Se queixava, e ele tinha um senso de economia muito forte e de eficácia. Então, por isso que eu trabalhava dentro da sala dele, porque ele não precisava ligar para mim e dizer, Dona Elza, ele me chamava Dona Elza, a senhora liga para o secretário tal. Eu estava na sala com ele estava tratando de um assunto, quando ele terminava, eu estava fazendo o telefonema e aquilo tinha um fluxo muito mais rápido, não é? Para mim foi muito interessante. Quando ele saiu, é que eu fui convidada pelo chefe de gabinete do secretário para ir trabalhar no gabinete do secretário. Eu, na verdade, achava que uma vez que o doutor Jabir saísse, eu sairia. E aí a senhora trabalhou durante algum tempo com o secretário Saulo Vieira, é isso? Exatamente. Depois, quando o Pedro Ivo morreu, e eu quero dizer uma coisa aqui sobre o Pedro Ivo, você acabou de publicar um livro sobre ele, todas as vezes que eu entrei no gabinete do governador Pedro Ivo Campos, ele se levantou para me receber. Todas as vezes. Em serviço? Serviço. Ele era um homem educadíssimo, um homem cortês. Então, eu era uma simples funcionária, né? Assim, de um escalão bastante baixo. Ele se levantava para me receber, sempre. Isso é uma coisa que eu vou me lembrar sempre. É uma coisa, assim, valiosa para mim, sabe? A formação militar é outra coisa. Ele era muito cortês. Então, quando o Pedro Ivo morreu, quem me convidou para trabalhar foi o doutor Sadi Lima, que assumiu a Procuradoria-Geral do Estado. Perfeito. E eu fui trabalhar com ele. Então, foram, assim, experiências muito diferentes e muito ricas, sempre, né? Professora Elza, a senhora tem, assim, na imagem de muitas pessoas com as quais convive, conceitos, definições muito diferentes. Sim. Mas eu ouço de muitos amigos o seguinte, a Elza é uma guerreira. E por quê? Além de outros atributos, porque a senhora enfrentou uma situação de saúde bastante delicada, na verdade. Eu queria que a senhora contasse como é que foi, porque a senhora sempre está sorrindo, sempre é um bom astral. Eu adoro conviver com pessoas. Sim, claro. Eu não quero saber de gente que bota para baixo. Tem que ser para cima. Bom, mas elevação, isso aqui fortalece o ser humano. Eu acho importante falar, a gente acabou de sair do Outubro Rosa. Isso. Tem um artigo publicado no ND do ano passado, Outubro Rosa não basta, mas isso já passou, né? Bom, eu tive câncer de mama 2 vezes já fiz tratamento 2 vezes, fiz quimioterapia, cabelo caiu, eu sempre usei lenço, chapéu, combinando com a roupa, maquiada. E eu sou uma pessoa que acha que a gente deve morrer vivendo e não viver morrendo.
agora, em janeiro, foi diagnosticada uma metástase no fígado deste câncer de mama, que eu já tratei 2 vezes agora. Então, eu estou em tratamento oncológico, tá? Com uma carinha boa, né? Então, ótimo, eu estou perplexo aqui. Exato, é assim, eu estou achando interessante essa oportunidade de falar sobre isso, porque algumas pessoas sabem, não muitas, que eu comuniquei, mas eu não estou escondendo isso. Eu não estou fazendo químio, por isso que o cabelo está aqui, mas também se não estivesse tudo bem, né? Eu faço um outro tipo de tratamento, um tratamento com injeções e com medicação oral, tem seus efeitos colaterais, mas tem uma coisa, sabe, Moacir, eu tenho a alegria de viver. É meu isso. E eu sou uma pessoa bem-humorada, porque de mau humor eu não me aguento. Então, não é uma virtude, entendeu? É uma questão prática. Não, é virtude, sim. É uma questão... Eu prefiro ser bem-humorada. Eu continuo fazendo a mesma coisa de sempre. Eu não deixei de trabalhar, não é? Eu continuo trabalhando. A pandemia teve uma virtude que foi me colocar em home office, né? Os velhinhos foram todos trabalhar em casa, eu tenho 68 anos, estou trabalhando em casa. Não parei de trabalhar, né? A não ser 15 dias, porque ainda nessa barafunda ainda tive que tirar a vesícula, então, aí nesses dias eu realmente não podia trabalhar, fiquei 15 dias sem trabalhar, mas o resto do tempo estou trabalhando normalmente, né? Eu acho importante trabalhar, né? Acho importante você manter seu cérebro funcionando. Eu sou uma ledora contumaz, eu tenho, como eu disse, eu tenho a alegria de viver, eu tenho ótimos amigos, né? E eu continuo do mesmo jeito. Eu estou fazendo um tratamento, acho que estou num lugar de privilégio, porque eu tenho acesso ao tratamento, eu me trato no CEOF, cuja direção é o Dr. Marcelo Colasso Paulo, que é seu amigo também, que é um médico espetacular, um ser humano de primeira qualidade. Lá toda a equipe é muito boa, desde quem atende você na recepção, que te faz passar álcool nas mãos. Então, eu estou num local de privilégio. Mas eu estou sinceramente aqui impactado, sabe? Porque, admirado. Porque eu observo algumas pessoas e conseguem enfrentar uma dificuldade dessa, uma situação dessa de saúde, pela força da oração. Sim. Pela força da fé, na verdade. E a senhora não tem opção religiosa. Então, eu sou seu sorriso, entendeu? Essa é uma coisa assim... Quando eu tive câncer a primeira vez, umas pessoas que sabiam, né, do ateísmo e tal, Elza, você está rezando? Eu falei, não, eu estou fazendo quimioterapia. Aí a pessoa falou, eu falei mas eu vou rezar por você. Eu falei, ótimo, porque toda boa energia me é bem-vinda. Se a pessoa pensa em mim positivamente, Moacir, não interessa associada a quê, sabe? Se é uma divindade, se é a reiki, imposição de mãos, toda boa energia me é bem-vinda. Cirurgia espiritual, que é muito Florianópolis. Me é bem-vinda, todo tipo de ajuda me é bem-vinda. Então, mas eu seria desonesta se eu tivesse uma religião, porque eu não consigo ter, né? Não é virtude, né? Talvez eu seja muito mais assim, afeita à filosofia, não é? E aos conceitos filosóficos mais leves, mais humanos, talvez isso que tenha me levado ao ateísmo, né? Como é que a senhora vê os nossos santos, por exemplo, da Igreja Católica, ou personagens históricos, né? Desde a fundação do judaísmo ou do islamismo, né? Maomé pelo islamismo, ou Abraão, Davi pelos judeus, ou os santos católicos em geral? Olha, Moacir, é assim, igrejas são projetos de poder, não é? Todas elas são, porque são projetos que precisam sobreviver. Para sobreviver é preciso dinheiro, para ter dinheiro é preciso pessoas, não é? Então, como elas articulam isso, é uma coisa muito particular, são valores de cada uma delas. Então, assim, eu não acho que seja correto uma igreja que não admite imagens, condenar a que admite. Eu acho errado. Eu acho que se você pensa que a sua religião é a melhor do mundo, você está errado, né? Se você tem um Deus que não faz você mais solidário, se você tem um Deus que não permite que você respeite o outro como um igual, então você está errado, né? Doutora Elza Galdino, representando aqui como conselheira do Instituto dos Advogados de Santa Catarina.
Temos ainda um minuto e meio para a sua mensagem final. Escolha o tema e fale à vontade. Moacir, o meu tema é a leitura. Eu trouxe para você um livro do Antônio Fagundes que se chama Tem um livro aqui que você vai gostar. Porque eu não acredito em evolução sem leitura. Eu também. E o Bill Gates fez um livro para dizer que os livros iam acabar, né? Ele fez um livro sobre isso. Não vai acabar. Claro que não, Não vai acabar. Eu gosto de um livro de papel, eu faço anotações, eu discordo, eu concordo, eu boto sorrisos, pontos de exclamação. Se nós incentivarmos a leitura nesta geração nova, nós teremos um outro país. Se cada brasileiro que pode ajudar um brasileiro que não pode a chegar a um ponto de leitura contínua, o país muda para melhor. De acordo. Nós precisamos ter opiniões abalizadas sobre as coisas. Nós estamos numa fase de muito ódio, muita crítica, e isto é falta de leitura. Então, eu sou uma batalhadora da leitura. Meus alunos na faculdade, eu dei aula 6 meses na Unisociesc. Até hoje, um deles se comunica comigo e ele passa para os outros e eles dizem, a gente melhorou porque a gente começou a ler. A gente está até gostando. Essa é a minha grande vitória. Doutora, professora Elza Galdino, muito obrigado pela sua honrosa presença, a você, participação Moacir. especial aqui no nosso Conexão ND. Olha, pegou a parte final, obrigado. Seu presente. Está assistindo apenas o segundo bloco. A entrevista na íntegra, mais uma vez é bom lembrar, estará disponível no portal ND+, do Grupo ND aqui em Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Eu vou retribuir com o meu livro sobre o grande mestre Norberto Garetti, Adoro. Espírito Iluminado. Muito obrigada. Ela vai conhecer uma figura Grande realmente pessoa. excepcional. Muito obrigada. Obrigado, prazer por recebê-la aqui no Uma nosso honra, Conexão ND. Moacir. Um Muito grande obrigada abraço, pela felicidade. oportunidade. Saúde. Em primeiro lugar, saúde, muita saúde. Alegria. Alegria. Um abraço a você que nos acompanha. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. Um grande abraço. Muito boa noite, muita saúde e até a próxima.